Para responder à questão milenar, o que é o homem, o filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz segue o caminho da rememoração, sistematização e inteligibilidade. O discurso sistemático de Lima Vaz, na filosofia antropológica, levanta o problema de se ter várias versões que pensam o homem, que é o que as ciências modernas têm feito. Para o autor, pensar de forma dialética possibilita a visão unitária do todo. E para isso, Lima Vaz conta com pensadores como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e Hegel, que o ajudam a questionar sobre o homem, impulsionando a reflexão antropológica pela essência do ser do homem. Então, podemos destacar aqui 3 pontos da antropologia filosófica de Lima Vaz: categoria de pessoa como método, categoria de pessoa como expressividade e categoria de pessoa como síntese metafísica. O filósofo brasileiro nos mostra a síntese dos momentos eidéticos percorridos pelo caminho dialético que avançam no movimento que define a categoria de pessoa. A categoria de pessoa torna pessoal a estrutura do homem e torna pessoal também suas relações e sua realização. Tudo passa a ter autenticidade pessoal, confirmando, a partir da existência, a essência do ser do homem. O discurso dialético vaziano responde à aporia do que é o homem alcançado na categoria de pessoa, no caminho dialético da inteligibilidade para nós e na inteligibilidade em si. Afirma que a categoria de pessoa é a identidade mediatizada pela sequência das categorias entre sujeito e pessoa. O homem no estágio de pessoa é um ser capaz de ser lido por dentro e, igualmente, ele é capaz de fazer esta autoleitura. Para Vaz, essa leitura é possível através da expressividade, que permite a compreensão da dialética interna. Trata-se de expressão, que aqui tem que ficar claro, que ela não é estática, mas que a partir de estruturas e relações dadas, significa dizer que o homem se autoconstitui e expressa-se como aquilo que ele é. E ele é o que? Ele é pessoa. O homem expressa-se como corpo próprio, o psiquismo, como espírito em suas relações de objetividade, intersubjetividade e transcendência. E importante destacar, manifesta-se como pessoa, categoria última e meta final de autoexpressão. O filósofo, ele nos esclarece, o Lima Vaz, que existe uma tensão entre o eidos conceitual, que sintetiza o homem como ser particular e situado, e o momento tético, que é aquele que lança o homem para a infinidade do ser. Então, nesse sentido, Vaz define pessoa como uma unidade ontológica, que consegue unificar em si tanto a contingência do ser que é, ou seja, particularizado e situado, como o ser que é aberto à infinitude e ao absoluto. Então, tais características possibilitam definir o homem como uma síntese, digamos, uma síntese metafísica, pois traz em si a densidade ontológica de ser que é singular, situado no tempo e no espaço, e ao mesmo tempo é capaz de ser mediação de si, como também de autoexpressar-se, como aquilo que deve ser em sua essência, capaz de responder ao apelo da existência. Então, outro aspecto importante a destacar, né? Que o homem está aberto ao transcendente e que ele tende sempre a ser mais. O homem é capaz de refletir metafisicamente e é capaz de se manifestar em sua essência última. Então, o conceito de pessoa
pode ser entendido como a síntese que abrange tudo aquilo que de fato o homem é e tudo aquilo que o homem pode manifestar. Rememorando aqui a antropologia filosófica de Lima Vaz, concluo que para o autor existe uma infinitude intencional do ser mais, que dentro de uma racionalidade analógica aponta para os conceitos de verdade, de bem e absoluto, realidades que tensionam o ser do homem. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a escuta e passo a palavra para o próximo colega. Então, eu fiquei com a parte da poética histórica da noção de pessoa, né? É interessante porque nessa segunda parte do texto, Lima Vaz faz o que ele chama de uma análise histórica, já foi muito bem analisada pelo encontro passado, né, mas acho que vale a pena ressaltar aqui. Ele realiza uma análise de como o conceito de pessoa foi tratado nos 4 principais períodos do pensamento filosófico: o clássico, o medieval, o moderno e o pós-moderno. De início, ele começa relatando que o conceito de pessoa, como é entendido no Ocidente, após a influência do cristianismo, não é a mesma coisa que se entendia no período clássico, quando se apresentava o termo pessoa. Na verdade, é muito difícil dizer que no pensamento clássico houvesse algo parecido ao que hoje entende-se pelo termo pessoa. Mas, segundo Vaz, o conceito socrático de psique pode servir como um ancestral teórico da noção de pessoa. O neoplatonismo e o estoicismo foram provavelmente as correntes filosóficas que mais se aproximaram daquilo que o cristianismo quis apresentar com o termo pessoa. Mas esse abismo que impedia o aparecimento da pessoa no pensamento clássico é apresentado por Lima Vaz quando este afirma que a oposição entre a essência e existência eram entendidas respectivamente como o objeto do logos, a essência, e o lugar do destino, a existência. Isto é, o homem, para os pensadores desta época, não precisava se preocupar com a existência, pois esta devia ser entregue ao acaso. Sua real preocupação deveria estar focada na realidade ideal, realidade essa que não estava amarrada pelo conflito entre contingência e necessidade. Ou seja, não havia por que se preocupar em colocar como pauta central a contingência da realidade, já que o que realmente importava estava para além dessa. Nesse sentido, o conceito de pessoa como tratado sobre o plano de fundo do vir a ser da existência humana não poderia aparecer nesse contexto. Com o período medieval, o cristianismo ganhou força e com esse se estendeu um novo plano de fundo para as discussões filosóficas. A própria semântica teve que ser reformulada, e é nesse contexto onde surge o termo prosopon, persona. Tal termo surgiu, segundo Vaz, seguiu, na verdade, um caminho bem interessante. Primeiro foi usado pelo teatro, depois pelos juristas e teólogos, e por fim pelos filósofos. Nesse sentido, quando o termo veio a ingressar no vocabulário filosófico, ele já estava banhado por um aroma teológico cristão. Outra coisa vale ser ressaltada. Quando o termo persona chegou na filosofia, seu significado já não mantinha mais laços com seu entendimento original, que era de máscara, o termo usado no teatro. Todavia, tal palavra começou a ser usada para representar o sujeito como um todo, abre aspas, na sua radical originalidade, fecha aspas. Em outras palavras, o medievo estava preocupado em demonstrar como o universal se comunicava com o singular. Sendo assim, o período clássico se apresenta aqui como possuidor de uma aporia inversa, quando comparada com o medievo. Nas palavras de Vaz, abre aspas, se a grande aporia do pensamento antigo foi a impossibilidade de pensar a comunicação da inteligibilidade universal, da essência, a singularidade da existência, o pensamento cristão medieval viu-se aqui diante da aporia inversa, qual seja, a de preservar a inteligibilidade da existência singular da pessoa. Na sua relação de criaturalidade,
e como objeto da eleição salvífica por parte de Deus. Com a modernidade, esse novo termo surge, né, que tem laços com o termo pessoa, com o conceito de pessoa, que é o sujeito. Mas o que esse termo significa para o pensamento moderno? Qual a novidade que a modernidade trouxe? O período clássico priorizava a essência e deixava a existência ao acaso. O medievo focou na existência como um caminho salvífico. Já a modernidade percebeu que não poderia pender para nenhum dos dois lados, nem poderia ratificar o acaso da existência, nem havia interesses em corroborar com a metafísica do Deus do medievo. Seguindo um outro caminho, a modernidade mostrou que o homem poderia ser causa da própria existência inteligível. Ou seja, ao longo da história, a aporia entre essência e existência levou a uma distinção entre o homem racional e o homem natural, entre a primazia do empírico e a primazia do transcendental. Sendo assim, o termo sujeito aparece na modernidade para enaltecer o alto patamar que a racionalidade atingiu na vida do homem. Pois agora este ser se torna cada vez mais criador de si mesmo. É exatamente isso, segundo Weiss, que Nietzsche queria dizer quando formulou o termo vontade de poder. Sendo assim, a modernidade pode ser pensada como uma tentativa de colocar na imanência do sujeito a tensão entre a imanência e a transcendência que o pensamento cristão medieval abrigou. Entretanto, a modernidade não é o fim. Um outro período intitulado de pós-modernidade veio e desconstruiu e colocou em xeque ao longo desconstruiu ou colocou em xeque tanto os discursos transcendentais do período clássico e medieval, quanto a ideia de sujeito da modernidade. Na pós-modernidade, o poder é entregue às ciências humanas, e isto acaba por fragmentar em diversos mini-discursos aquilo que se entende como homem. Essa falta de centralidade na ideia de homem presente na pós-modernidade fez com que Weiss encontrasse o anúncio da morte do homem. Tal cenário, certamente, é preocupante, mas esse filósofo brasileiro é otimista. Para ele, se o curso da história continuar seguindo o mesmo ritmo, em algum momento, essa, abre aspas, negação representada pela pós-modernidade será, por sua vez, negada. Haverá, no terceiro milênio, novos discursos unitários sobre o homem, em cujo centro brilhará novamente o conceito de pessoa. Fecha aspas. E aqui é uma pequena síntese, né, sobre a aporética histórica. Então, a aporética crítica da categoria de pessoa, ela questiona sobre o contexto problemático do saber do ser humano, né? Então, para fazer essa investigação, o Lima Weiss, ele necessita de examinar com muita atenção e com muita meticulosidade 3 princípios, que possuem, como ele mesmo fala no início do texto, muita tensão presente nesses princípios que estão em cada categoria. Então, ele utiliza do princípio da limitação eidética, da ilimitação tética e da totalização. Então, o primeiro princípio que ele usa, né, que é o princípio do eidético, o momento eidético, o movimento eidético, ele trata, cito Lima Weiss, da limitação do conteúdo da categoria, seja a sua estrutura interna, o eidos ou a essência, e seja a finitude e situação do sujeito. Ora, então, tal momento, ao se limitar a uma única definição do conceito das categorias, se revela como ser situado no mundo e na história, nos quais necessitam fazer e agir para se constituir entre os seus como membro daquela situação, daquele grupo. Então, os limites eidéticos de ser em situação do corpo próprio e da relação da objetividade, e igualmente os limites da relação de intersubjetividade, trazem a compreensão vaziana da reflexão acerca do homem na construção do discurso dialético, a necessidade das categorias que possam abarcar a amplitude universal do eu como o sujeito interrogante.
O princípio eidético surge, então, pelo fato da dialética discursiva. Então, essa limitação do momento eidético tem como objetivo analisar cada passo desse discurso da dialética que corresponde a um aspecto ou um eidos do objeto. O ser possui diversos aspectos, e a categoria, ela exprime um desses aspectos, por causa do caráter não totalmente intuitivo do conhecimento. E então a inteligência, ela não pode captar apenas, assim, em um plano mais amplo, não só um ato onde todos os aspectos do objeto se fazem, então ela precisa passar de um aspecto para o outro aspecto do objeto a ser conhecido pelo sujeito. Dessa maneira, então, o eidos é este aspecto que se torna inteligível. E assim, ele corresponde ao momento eidético da aporética crítica. Ademais, a partir desse momento, Lima Weiss, então, reflete qual o sentido do conteúdo eidético, ou então, qual a verdade que se tem ao fazer a investigação sobre o ser no qual o ser está filosofando. É o ser do homem. O segundo princípio, que é o momento tético, trata-se, então, de um princípio que decorre, e aqui cito Lima Weiss de novo, do dinamismo da afirmação, pela qual o sujeito se põe a si mesmo na enunciação primeira e fundante do eu sou. Ora, tal dinamismo, então, aponta para a ilimitação, ou a infinidade do ser, que ultrapassa todo e qualquer horizonte do objeto em sua limitação eidética. A ilimitação tética insere no ventre do discurso eidético a negação que engendra a oposição no meio das categorias, avançando assim no discurso dialético. Por exemplo, então, aqui eu cito, e o professor dá o exemplo. Na categoria de corporalidade, o princípio da limitação eidética afirma que o homem é o seu corpo. O princípio da ilimitação tética acresce a negatividade no discurso. Então, portanto, afirma que o homem não é o seu corpo. Assim, sendo o homem um ser que transcende os limites da corporalidade, que uma parte não pode ser o todo. No momento tético, então, o corpo é considerado como um polo imediato da presença do homem no mundo. E esse homem é impulsionado pela pergunta filosófica, esse momento, né? Impulsionado pela pergunta filosófica. O que é o homem? Então, nessa pergunta sobre o ser dentro do movimento de autocompreensão, o sujeito questiona-se sobre a corporalidade como estrutura essencial que constitui o seu ser. E através dessa tensão que o homem traz em si e que possibilitou o progredir do discurso, Weiss, então, definirá a pessoa como uma unitas oppositorum, a unidade dos opostos, uma unidade ontológica que é capaz de unificar em si tanto a contingência do ser, que é, como se diz, particularizando e situado, como o ser que é aberto à infinitude e ao absoluto. A sistematização, então, dessa categoria, ela se totaliza de forma muito lógica, após sintetizar em si e na sua categoria final, no caso, a categoria de pessoa. Todos os outros momentos eidéticos que a sucederam de maneira a conduzirem a um eidos final. Unido a essa sintetização, o momento último, mas sempre existente, do movimento tético que permitiu sempre o progredir do discurso e que agora encontra a igualdade entre aquilo que aponta e o que o ser é. Mas esse conceito de pessoa, então, em sua unidade e oposição ontológica, sustenta-se como o fim e início inteligível. E ele manifesta-se como expressão autêntica e realizável do processo dialético de passagem do dado à forma
e sintetiza em si o movimento eidético e tético através das categorias que chegam à sua totalização no conceito de pessoa. Bom, Limavais ele vai dizer, né, que a compreensão filosófica do transcendental ela vai ser exercida no nível conceitual do que chamamos de categoria, né? E onde essas categorias vai partir a partir do discurso dialético, né? E esse discurso ele vai passar a atingir o seu termo quando retorna para si para constituir-se como um todo inteligível. Já no nível das estruturas, a categoria do espírito assinala o nível de dialética do discurso, no seu nível quanto ao seu conteúdo e quanto à noção de espírito é homóloga à noção de ser, portanto, de infinito. E aí ele vai falar o que é o infinito, né? O infinito com questão das relações entre a categoria da relação de transcendência e a unidade. E a unidade vai estar justamente ligada entre a realização e a existência. Quando ele vai falar da categoria de pessoas, ele vai também trabalhar com método. O roteiro permite leitura do discurso em ordem. No caso, as duas ordens que ele cita é a progressiva, da inteligibilidade para nós, e a regressiva, para a inteligibilidade em si. Ambas imprimem o selo da inteligibilidade do ser homem, ou seja, a sua pessoalidade. E a opção teórica fundamental foi a concepção de homem como expressividade, ou seja, ideia central do ser e da forma. A forma tida como uma noção absolutamente universal. E aí, quando ele vai falar que o homem também ele é expresso de natureza. A natureza como profusão infinita de forma, mas de modo organizado. Tanto que aí tem a questão do cosmos, né? A questão da organização. Os seres que podem caracterizar-se como naturais tendem a realizar sua forma. O homem é dado a si mesmo na complexidade de suas estruturas somáticas, psíquicas e espiritual. E aí ele vai falar mais na frente que o que o caracteriza como homem é o movimento. O homem é o artista de si mesmo e não existe como dado, mas como expressão. A antropologia filosófica tematiza e investiga as formas fundamentais de todo o movimento. Aí ele vai falar mais na frente que na expressão do eu, o sujeito alcança a sua identidade mediatizada consigo mesmo. O ser é a sua própria manifestação. E quando se questiona o que é o homem, ele vai dizer que, sendo ele o único ser entre os que conhecemos, definido pela diferença de seus momentos, identidade e vi, o resultado sempre recomeçado de uma existência que se realiza em si própria. E para finalizar, ele vai falar da identidade mediatizada. Aí ele vai falar que quando a pessoa compreende filosoficamente o homem como pessoa, significa, pois, tematizar essa identidade mediatizada do sujeito consigo mesmo e mostrá-la como termo e princípio de inteligibilidade, como método no sentido acima explicado do movimento de autoexpressão, que é igualmente movimento de autoconstituição, pelo qual o homem assume a tarefa fundamental que o define como homem, qual seja a de ser, sendo a expressão de si mesmo. E aí, para finalizar, ele fala no último parágrafo da parte que eu fiquei, né? Um longo caminho histórico foi percorrido pela reflexão filosófica, precedendo e acompanhando a formação do conceito de pessoa na cultura ocidental. Convém evocá-lo brevemente sobre a forma que nos é familiar de uma aporética histórica. E aí já foi falado também sobre essa parte da aporética histórica. É importante termos em mente o caminho metodológico de Limavais, pois eles são pontos importantíssimos para o entendimento de pessoa. O caminho já foi apontado pela Carol no início desse encontro, mas relembro, são eles categoria de pessoa como método, categoria de pessoa
como expressividade e categoria de pessoa como síntese metafísica. Esse terceiro, por sua vez, foi o centro da abordagem de hoje. Síntese metafísica como princípio de totalização, como marco final dialético. A categoria de pessoa já se encontrava latente na ilimitação tética, que ao tensionar o discurso para a unidade alta da categoria em questão, já trazia sua presença, que movimentava dialeticamente a expressão filosófica para si. A categoria de pessoa torna pessoal a estrutura do homem e torna pessoal suas relações e sua realização. Tudo passa a ter autenticidade pessoal, confirmando a partir da existência a essência do ser do homem. Desta maneira, podemos compreender melhor a afirmação vaziana que encontramos na página 216 deste livro que nós estamos estudando. Ele diz o seguinte: segundo ambas as ordens, a categoria da pessoa imprime metodicamente em cada uma das que precedem o selo da inteligibilidade radical do ser homem. Vem a ser o selo da pessoalidade, do corpo próprio do movimento de autorrealização, passando pelo psiquismo, pelo espírito, pelas relações da objetividade, de intersubjetividade e de transcendência. É a marca do pessoal que dá a cada uma dessas expressões do sujeito uma significação propriamente humana, integrando-as na unidade ontológica, definida pela adequação inteligível entre sujeito e ser. Porém, o mais importante é que a categoria de pessoa se alcança aquilo que se propõe, que foi perseguido durante todo o discurso dialético proposto por Lima Vaz, que é a resposta acerca da pergunta: o que é o homem? O caminho dialético traçado tanto através do itinerário da inteligibilidade para nós, como da inteligibilidade em si, é o que permite ao filósofo afirmar a categoria de pessoa é a identidade, mediatizada pela sequência das categorias entre sujeito e pessoa, e que só é possível uma leitura filosófica por meio desta metodologia. Como foi muito bem exposto por nossa colega, também no início desta apresentação, o homem, no estágio de pessoa, é um ser capaz de ser lido por dentro, e igualmente é capaz de fazer esta autoleitura. Porém, a categoria de pessoa lança luz à maneira com que essa leitura é possível de ser feita, e, na verdade, como ela é feita de forma plena. Trata-se de uma expressividade. Para Vaz, a expressão permite a compreensão do movimento acabado da dialética interna. Ele diz: compreender o homem como pessoa significa, pois, tematizar essa identidade mediatizada do sujeito consigo mesmo e mostrá-la como termo e princípio de inteligibilidade do movimento de autoexpressão, que é igualmente movimento de autoconstituição, pelo qual o homem assume a tarefa fundamental que o define como homem, qual seja a de ser, sendo expressão de si mesmo. E desta forma eu concluo. Dá para perceber exatamente aquilo que o Lima Vaz vai dizendo ao longo do texto, né, que foi muito bem sintetizado agora no final, que o homem é o artista de si mesmo, né, e que tem a tarefa de viver realizando a sua própria vida e assumindo o estímulo permanente daquele aguilhão metafísico que é o espírito, né, que o impele a ser mais. Muito bem. Foi muito bem explicado, bem compreendido, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, irmã. Boa tarde a todos. Boa tarde. É só mesmo uma dúvida bem simples, digamos. Porque quando ele inicia o livro, né, Antropologia Filosófica 2,
ele vai falar na questão objetiva, da objetividade, na categoria de objetividade, ele vai dizer, eu penso, né? Como eu penso, eu existo nessa condição de um ser de inteligência. E aí, quando a gente vê aqui também, já na categoria de pessoa, que eu acho que é o ápice da filosofia de Lima Vaz, quando ele reafirma isso, mas de outra forma. Eu sou, né? Na expressão dele, como corpo, como psiquismo, como espírito, eu sou. Então, como seria, então, para a gente compreender um pouco melhor, ou para mim mesmo compreender, qual é essa relação do eu penso e eu sou? Para a gente entender. É alguém que se reafirma e logo, quando eu me reafirmo, eu compreendo o meu papel, como você mesmo falou, e Lima Vaz fala, que eu sou um artista que vive, que modifica, que se transforma. Seria nesse sentido, essa relação? Muito bem, obrigada pela pergunta. A primeira coisa que nós devemos compreender é aquilo que os alunos apresentaram, que quando se trata da categoria de pessoa, nós estamos no termo do discurso filosófico, né? E o Lima Vaz diz que quando se chega ao final de um discurso, não pode falar de outra coisa senão do caminho que foi feito, né? Então, por isso que, de fato, a categoria de pessoa é um método, né? É uma apresentação do caminho todo que foi dado ao homem na passagem do dado para a expressão. Então, pessoa fecha todas as experiências pela qual o homem vai dizendo eu sou ao longo do tempo, né? Ao longo da sua autocompreensão enquanto pessoa. Então, no caso, como é que nós podemos compreender essas mudanças com relação a esse mais que se acrescenta sempre? É naquela oposição entre o eidético e o tético, né? O eidético e o tético. Então, se no momento, na hora que ele vai trabalhar a questão da objetividade, que ele está relacionando o corpo com o mundo, né? O corpo com o mundo, ele está mostrando exatamente que no momento em que o homem sai de si pelo eu penso, né? No momento que o homem sai do dado natureza pelo eu penso, ele avança para a outra experiência do psiquismo. Está entendendo? Então, você tem que sempre colocar exatamente essas oposições. Quando se dá a limitação idética, se afirma um aspecto da expressão do homem, corpo próprio. Mas, pela ilimitação tética, se acrescenta o passo que o homem tem que dar, porque ele não é somente um corpo, ele é psiquismo, e assim sucessivamente. Quando ele afirma, eu sou psiquismo, necessariamente a ilimitação tética vai outra vez colocar, mas não é só o psiquismo, é espírito, e assim sucessivamente, até chegarmos à categoria do espírito nas suas relações, né? A relação de objetividade, intersubjetividade e transcendência, que de fato o que Lima Vaz está enfatizando nessa última etapa da categoria de pessoa é exatamente demonstrar, introduzir dentro do pensamento contemporâneo o conceito de transcendência, né? O conceito de espírito e de absoluto, que são 3 conceitos que foi retirado da filosofia. Então, ele reintroduz outra vez esses conceitos para poder mostrar
qual é, de fato, o termo do discurso antropológico que não vai ter o seu fim no indivíduo, como a modernidade e a pós-modernidade defendem, né? Agora, se a modernidade já dizia, a pós-modernidade, com a fragmentação que ele mesmo apresenta no texto, da morte de Deus e da morte do homem, né? Requer, outra vez, a colocação dessas categorias do espírito enquanto estrutura essencial e da transcendência enquanto relação essencial, para terminar no absoluto. Certo? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Ouvindo a senhora falar, primeiro, parabéns para os meninos que expuseram tão bem o assunto. Difícil, porque era isso que eu ia dizer. Isso que, ouvindo a senhora falar, a partir da provocação do João Paulo, Sandonaide colocou agora no chat também, uma simples frase de Lima Vaz, a carga de referência que tem é enorme, né? Por exemplo, isso que João Paulo falou e a senhora colocou, Descartes, Hegel, e vai indo. Se você pega uma nota, eu imagino que se você pegasse uma nota de rodapé de Lima Vaz, devia ser uma confusão, porque o homem é incrível, assim, a carga de referência dele é enorme. Eu acho, assim, um absurdo. Alain, você falou muito bem, porque deu para perceber nesse último texto do Lima Vaz que ele começa de Descartes, né? Começa de Descartes, passa por todos os modernos, entra no idealismo alemão, né? Schiller e Hegel, passa depois para a fenomenologia de Husserl, né? Tudo isso mostrando que esses autores, esses movimentos filosóficos estão todos ligados à subjetividade. Não saíram do neocantismo, não saíram. E aí ele termina enfatizando a filosofia pós-moderna, que é uma filosofia que nós estudamos pouco na faculdade, né? De fato, eu, como professora de filosofia contemporânea, eu deveria explorar mais essa parte, porque é tanto conteúdo para a gente dar. Mas eu estou pensando nos próximos cursos adentrar mais nessa pós-modernidade, porque é uma filosofia tão diferente, né? Filosofia tão diferente, assim, que é uma filosofia da imanência, né? É uma filosofia parecida com a filosofia de Sartre, no sentido da filosofia do copo, né? Como nós vimos lá na nossa aula, da filosofia contemporânea. Quer dizer, é uma filosofia tão diferente, sabe? E o que Lima Vaz mostra exatamente que não pode fechar a questão antropológica nesse tipo de filosofia da imanência. O homem ascende muito mais do que a sua imanência, né? E isso foi provado não de qualquer maneira, mas dentro do rigor da razão, né? Do rigor da razão. Então, quando ele introduz o conceito de espírito, transcendência, espírito absoluto, é dentro do rigor da razão. E é interessante, na última parte, quando ele vai fazendo aquele jogo entre essência e existência, né? Que os alunos foram apresentando o que é essência na filosofia, qual a aporia própria da filosofia antiga, a aporia da filosofia medieval, a aporia da filosofia moderna, né? Quer dizer, todas essas aporias, seja as aporias históricas, seja a aporia crítica, levam exatamente a noção de que só podemos afirmar o conceito de pessoa dentro dessa contraposição entre essência e existência, né? Que é onde ele vai introduzir
sair de uma linguagem unívoca para uma linguagem analógica. Essa linguagem analógica que possibilita a diferença, né? Que possibilita a abertura para a natureza, a abertura para o outro, né? E a abertura para Deus, já que ele é cristão. Ok? Mais alguma pergunta? Boa noite, parabéns a todos pela apresentação. A professora Veste, aos demais, queria fazer uma pergunta, né? Porque eu compreendendo um pouco o Limambar, a antropologia dele, a gente vê que a categoria de pessoa ela é certíssima, porque coloca o ser humano como aberto à transcendência ao absoluto. Isso é muito evidente nele. E aí eu fico me perguntando, o que diferencia a antropologia vaziana de uma teologia antropológica? Porque, a meu ver, quando eu fiz teologia e eu compreendi a teologia em os antropológicos, achei muito parecido, né? Então, eu queria ver alguma coisa que diferencia essas duas formas de compreensões que, de modo específico, eu acho que é algo singular de Lima Vaz que poderia ajudar. Muito bem, Isaías. Muito bem. O que diferencia, Isaías, são os argumentos. Porque Lima Vaz é um lógico. Ele está trabalhando a lógica desde o início até o fim. Embora que no final, quando ele vai tratar da questão dessa diferença entre a linguagem unívoca, que é a linguagem da ciência, para a linguagem analógica, que é uma linguagem filosófica, né? Ele introduza conceitos que são conceitos teológicos. Só que a argumentação dele não é teológica. Quer dizer, a antropologia teológica ela vai desenvolver uma abordagem dentro de categorias teológicas. Vai ter como um substrato de fundamentação, né, as categorias teológicas, que estão mais pautadas na questão da fé do que da razão. Embora que não negue a razão, claro, porque se é uma ciência, tem categorias, aspectos racionais, mas o forte de Lima Vaz é exatamente isso, porque ele é um teólogo, né? Ele é um teólogo, mas na sua antropologia ele trabalha como filósofo. E ele mesmo deixa bem claro lá no início mesmo da antropologia. Ele vai dizer, olha, o corte, a abordagem que eu estou dando ao texto é do aspecto filosófico. E ele não foge, vai construindo as oposições entre as categorias e relações, utilizando princípios filosóficos. Que princípios são esses? Princípio de limitação eidética, princípio de ilimitação tética, princípio de totalização, né? Princípio de totalização, e, no final, a conclusão. Então, todo o texto de Lima Vaz está pautado nesses princípios. São princípios que denotam a diferença do filósofo Lima Vaz dos outros filósofos. Porque cada filósofo ele tem que construir um método para poder justificar o seu discurso. Então, a forma como Lima Vaz construiu o seu mostra exatamente essa forma, né, essa estrutura. Para ficar mais claro, Isaías, você pode ler aquela parte, a parte introdutória aqui da Antropologia 1, quando ele vai falar de método, de objeto e método da antropologia, né? Lá está bem claro, tá certo? Agora, Isaías, você enviou para mim um texto? Você enviou para mim um texto, foi?
Isso, eu tinha enviado uma comunicação que eu fiz para a gente rever se pode, de repente, aproveitar, seja em algum evento nosso da Católica, ou seja também nos referentes a Lima Vaz, os círculos filosóficos de Lima Vaz, que tem lá na página, né, que também eles trabalham. Então, a gente vê como é que pode fazer para aproveitar. Então, faz o favor de enviar de novo, para mim dar uma olhada e se dá para publicar na Logos. Envia para o meu e-mail, por favor. Tá bom? Ok. Ei, jovens. Pronto, então concluímos essa parte, passamos para as comunicações. Tem alguma outra pergunta? Professora, boa tarde a todos. Ultimamente, em uma determinada disciplina, nós temos ouvido bastante dizer que Lima Vaz tem uma visão muito pessimista da realidade, da modernidade, porque ele embate, né? Ele confronta o niilismo contemporâneo e propõe esta novidade da metafísica, do ser, do absoluto, da transcendência, da unidade da verdade, do bem, do amor, enfim, tantas coisas, né? Então, a minha pergunta seria mais uma pergunta, a senhora, enquanto estudiosa, né, de Lima Vaz, até que ponto isso pode ser verdadeiro, ou se de fato isso é verdadeiro, né? Como a senhora se colocaria diante desta crítica de que Lima Vaz é este pessimista com relação à modernidade e à pós-modernidade, diria assim? Ok. Obrigada pela pergunta. Então, um primeiro argumento que eu utilizaria e convidaria a pessoa que disse que Lima Vaz é pessimista com relação à modernidade é pensar sobre o conceito, né? Sobre o conceito da objetividade na antropologia filosófica. Por que Lima Vaz utiliza a relação de objetividade? Por que ele valoriza o trabalho? Né? Por que ele valoriza a forma como se dá a inter-relação entre natureza na construção da sociedade? Está entendendo? Quer dizer, a objetividade nada mais é do que a valorização que Lima Vaz faz das descobertas que a modernidade propiciou à razão dentro do desenvolvimento da técnica e da ciência. Então, de fato, ele não é um pessimista com relação à modernidade, ele reconhece o valor da razão, só que ele não aceita o fato dela se considerar como o último critério da razão, certo? Então, ele é um crítico, ele não é pessimista, ele é um crítico radical da pretensão da modernidade de constituir a razão instrumental como a última palavra a respeito da razão. Aí sim, aí ele é um crítico, porque ele vai demonstrar exatamente que o homem não se resume apenas dentro do seu fazer técnico, mas a partir do seu, eu poderia dizer, do seu fazer espiritual, certo? Então, nesse caso, a gente pode dizer assim, depende muito da leitura, de quem lê, de quem interpreta. Porque, digamos, para uma pessoa que é pós-moderna, que vai aderir, né, à estrutura de pensamento pós-moderna, que está voltada mais para as questões empíricas, claro que essa pessoa vai considerar o Lima Vaz como ultrapassado, né? Como alguém que ficou no passado, como um saudosista, como eu já ouvi, né? Como um saudosista do passado, de uma linguagem ou de uma tradição que não existe mais, né? No entanto,
quando a gente vai adentrar nos conceitos que a própria linguagem coloca, nós vamos encontrar os conceitos que já vêm sendo trabalhados ao longo de muito tempo. Então, a pergunta é, qual é mesmo a novidade da pós-modernidade? Qual é mesmo a novidade? Aí eu me lembro de um colóquio que teve lá na UES, que a gente estava discutindo, né? E a questão era exatamente de mostrar que quando você trabalha os filósofos contemporâneos atuais, que é porque acredito que eles estão em evolução de pensamento, né? Mas a gente sente, de fato, uma falta de consistência na própria forma de argumentar, né? E aí a gente compreende por que muitos filósofos, sendo os filósofos americanos que trabalham mais essa questão da pragmática, eles tendem a voltar para os clássicos, né? Por que isso? Exatamente devido à necessidade de uma fundamentação. Então, aquele modo, né, de se interpretar a partir do lugar de onde você está. Então, no meu modo de ver, o Lehmann Weiss, a filosofia de Lehmann Weiss vem crescendo exatamente diante do confronto que ele faz dentro desse desenvolvimento da filosofia contemporânea. Enquanto contemporâneo, ele mostra, através da argumentação lógica racional, né, esses fundamentos, que são fundamentos antropológicos. Agora, claro, a antropologia, ela tem essa versão de totalidade, né, uma antropologia integral.